Você vai conhecer uma pessoa agora que eu tenho certeza que vai te fazer pensar assim muito sobre a importância que damos aos pequenos problemas do dia a dia e como lidamos com eles. Chegou a hora do quadro Ressoar Gente. Bom, a minha história, ela começa muito antes de uma aparente perda, uma tragédia, como a vida de qualquer um de nós. Eu, desde a infância, vivo situações bem inusitadas para a maioria da vida das pessoas, né? Então, já desde pequena, eu já vivi uma ruptura, que é bem a parte da maioria das pessoas. Quando eu saí da casa dos meus pais, por uma necessidade financeira que aconteceu, e fui morar com tios em outra cidade. Na adolescência, logo com os meus 15 anos, um namorado meu veio a falecer de dia para noite num acidente de carro. Aos 24 anos, eu perdi o meu pai de câncer. Foi um momento muito difícil, mas foi um momento onde deu para perceber que ali, naquela doença, foi um momento dele reavaliar toda a vida dele e deixar todas as dores, todas as mágoas aqui. Eu fui uma menina educada para chegar lá, para ter uma ascensão rápida profissional, para ter status, para ser independente financeiramente. E eu me vi com 28 anos lá onde me disseram que era legal, que era o lugar onde eu deveria chegar, mas eu não estava feliz. Alguma coisa dentro de mim dizia que talvez esse chegar lá não fosse bem a minha realização. E aí eu vi que uma das coisas que eu sempre gostei de fazer era escrever. E sempre escrever motivando as pessoas, contando histórias que eu tinha vivenciado. E eu contava essas histórias de uma forma muito inusitada. O meu blog chamava Rindo da Vida. E ali, a partir daqueles textos, eu vi que eu precisava fazer um encontro com o meu lado criativo, com a jornalista que gostava de motivar. E eu comecei a desacelerar. E então, nesse processo, quando eu cheguei aos 30 anos, eu comecei a desenhar uma empresa de treinamento motivacional e algo muito inusitado aconteceu. Algo que para a maioria das pessoas seria uma grande tragédia, talvez o fim da vida, a perda de todos os sonhos e todos os planos, mas que veio de encontro com o que eu sentia que eu precisava fazer. No Réveillon de 2012, eu estava indo para Florianópolis num ônibus double deck e esse ônibus virou e entre mortos e feridos eu sobrevivi com muitas sequelas. Eu sofri um acidente, como eram muitas sequelas, eu fiquei em coma 7 dias. E quando eu acordei, algo em mim, alguma memória me dizia que eu não tinha mais o braço. E quando eu consegui ver, eu estava sozinha, né, na UTI, quando eu vi que eu estava sem o braço, eu não senti uma dor, uma perda. Foi uma aceitação praticamente instantânea. Por isso que eu acredito que tenha chamado tanto a atenção das pessoas para mim naquela época. Se nós fazemos tudo com as mãos, né, e eu perdi o meu principal braço e a principal mão, foi um momento de
não focar em como era fazer as coisas com as duas mãos e os dois braços, mas sim olhar para frente. Como é que agora eu vou desenvolver uma determinada atividade? Eu precisei reaprender a fazer tudo. Eu me lembro que quando eu acordei e vi que eu tinha perdido o braço de fato, a primeira pessoa a chegar foi a minha mãe. E ela estava muito preocupada porque ela achou que ela ia me dar a notícia, mas eu já tinha visto. E eu me lembro dela chegar e se espantar com a primeira pergunta que eu fiz para ela, se era possível eu usar uma prótese. E ali ela viu que eu não estava olhando para o fim de algo, mas para um novo começo. E num dado momento, quando eu perguntei por que eu precisei passar por isso, ela disse que se ela pudesse, ela trocaria de lugar comigo. Então foi um momento assim muito importante, foi um momento em que quando nós conseguimos nos abrir para perceber que por pior que algo pareça, é só o aparente, tudo aquilo está fazendo com que nós mergulhemos onde a gente precisa entrar. Então, o meu trabalho começou a se formar a partir disso, a minha relação com a minha mãe se restaurou a partir disso, a minha consciência corporal começou a florescer a partir disso e muitas outras coisas começaram a serem recriadas e de uma forma muito mais bonita, com muito mais sentido e com muito mais valor para mim e para o mundo. Trabalhando desde essa mudança da minha vida, que fazem quase 7 anos, ouvindo tantas histórias, motivando tantas pessoas e principalmente trabalhando com mulheres, eu notei que existem 3 As que são primordiais e que todo ser humano precisa se realinhar com eles. Encontrar na sua história onde faltaram esses 3 As para reconstruí-los, que são amor próprio, autoestima e autoconfiança. Somente quando nós nos aceitamos com todas as nossas características, inclusive amando os nossos defeitos, é que nós somos capazes de experimentar o que é o amor próprio. E o amor próprio é a base para nós termos a autoestima e aí chegarmos à autoconfiança. A autoconfiança é o topo. Se eu me amo, se eu me aceito, se eu gosto de mim e me estimo como eu sou, eu tenho confiança para fazer aquilo que eu preciso, que é necessário para viver bem, em harmonia com todo o meu redor. O meu coração começou a falar de uma outra forma e eu senti vontade de ser mãe e aí veio um grande desafio. Como cuidar de um bebê só com o meu braço esquerdo? E no finalzinho de 2015, como presente de Natal, chegou a Gaia, num parto humanizado que foi transformador nas nossas vidas. A Gaia chegou pelas mãos do pai dela.
E ali eu fui entender muito sobre como a dor e o amor caminham muito juntos nessa vida. Porque eu tive toda a ajuda do meu marido nesse processo. Ele mudou o trabalho dele, mudou a vida dele para poder estar comigo, para poder ver a Gaia crescer e me dar todo o apoio. Nós não quisemos terceirizar esse cuidado, mesmo eu tendo necessidade, né? Eu fui desenvolvendo capacidades, aprendendo a pegá-la de uma forma muito única, né? E ela, claro, sempre é a única referência que ela tem, né? Então, tudo foi construído de uma forma com muito amor, com muita inovação, literalmente, e com muitos desafios. E tudo que eu vivi, toda a minha vida, todas as experiências que eu tive e que podem parecer muito difíceis, hoje inspiram muitas pessoas, né? Tudo isso que eu vivi me deu embasamento justamente para se transformar, inclusive, em um livro, que é o livro Viva com Leveza, onde eu dou ferramentas, caminhos, sugestões e dicas para que as pessoas vivam as situações aparentemente difíceis da vida com muito mais tranquilidade, confiança, plenitude e para que cada vez mais desenvolvam seu amor próprio, sua autoestima, melhorando assim a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e a sua perspectiva sobre tudo o que a gente vive. Eu me questionei sim, num dado momento, por que isso teve que acontecer comigo? Mas dentro de mim fazia muito sentido com tudo que eu estava buscando para a minha vida. Porque se eu tinha a vontade de motivar as pessoas, de ensinar as pessoas a vivenciarem os momentos difíceis com uma nova perspectiva, percebendo aquilo como uma oportunidade de se recriar, de se reinventar e de se abrir ao que a vida traz para a gente, sem um dos braços, quem questionaria o que eu estaria mostrando? Então eu consegui perceber que a vida fez um movimento muito brusco comigo, mas era um movimento que eu estava pronta para vivenciar e para, a partir dele, colocar a serviço a minha vida a serviço da vida das pessoas. Karime, que incrível! Obrigada por dividir a sua história com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai pensar muito antes de se queixar e de reclamar pelos pequenos contratempos do dia a dia. É mais um belo exemplo para ser compartilhado.